mais que podem ser utilizados para alguma finalidade. É diferente, por exemplo, hoje de eu ter somente os dados brutos. Então, quando eu vou tabular os dados, eu crio algumas tabelas dinâmicas para que eu possa, por exemplo, criar ali os meus gráficos, criar ali as minhas tabelas mais específicas para os trabalhos. Então, a gente faz uma parte mais introdutória hoje, fazer um pouco de contato com a ferramenta, com o Excel. Imagino que vocês já tenham, mas tem algumas dúvidas. E, posteriormente, a gente vai afunilando melhor esse conteúdo para ficar mais interessante, uma parte mais prática, certo? Então, assim, eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui, certo? Deixa eu só, que eu estou utilizando aqui uma tela. Então, assim, para a gente começar, né, para a gente iniciar qualquer trabalho com Excel, a gente precisa de criar um banco de dados. A gente precisa ter dados para trabalhar com Excel, né? Então, assim, uma das formas da gente conseguir esses dados, né, é através, por exemplo, de um formulário de pesquisa. Hoje, basicamente, salvo em algumas exceções, a gente vai utilizar muito o Google Formulários, que ele é mais prático, ele é mais acessível, é gratuito, então a gente consegue aí ter uma criação muito prática e acessível para gerar um banco de dados aí para Excel, tá? Então, assim, eu vou ver aqui, eu vou criar um formulário teste aqui, rapidinho, tá? Só para vocês, não sei se vocês já tiveram acesso a esse tipo de formulário, talvez para preenchimento, mas não tiveram acesso, por exemplo, como esses dados chegam até a pessoa que passou esse formulário, né? Então, assim, eu vou criar aqui alguns dados e vou pedir aqui para vocês preencherem, eu vou passar o link aqui na aula, vocês clicam no link e vocês podem preencher ali, certo? Para a gente receber esses dados em tempo real. Pode ser assim? Pedro, uma pergunta. Sim. Pois não. Depois que cria o formulário, a gente tem a opção de criar a planilha das respostas, certo? Isso, exatamente. Aí, Isso para mesmo. passar para o Excel, você transforma alguma coisa, você só copia e cola os dados da planilha para o Excel? Tem um formato que é mais fácil ainda. Eu baixo ele como arquivo de Excel, né? Ele tem uma forma de baixar como Excel. Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode fazer, tá? Então, vou fazer aqui, vou criar aqui o nosso formulário, tá? Vocês vão preencher aí. A gente pode ser aqui, vocês podem sugerir aí, tá? Nome, certo? Botar aqui a gente pode botar como obrigatório ou não essa resposta, eu vou botar como obrigatório. O que a gente pode botar aqui? Vou botar gênero, tá? Deixa eu ver aqui. Posso botar idade? Vocês ficam à vontade para falar da idade de vocês aí? Posso botar a idade aqui? Sim. Eu acho que eu vou fazer 19. Certo. Eu tô beirando Não, aí. eu tenho 22. Tô beirando aí os 21, tá, pessoal? Brincadeira. Então, vamos lá. Idade como obrigatório. Vou botar aqui, deixa eu ver. Sugerir aí alguma coisa só pra gente botar aqui. Deixa eu ver aqui. Estado civil, pode ser? Cidade. Né? Vou botar cidade, né? Cidade, tá? Pronto, aqui uns dadozinhos básicos. E vou botar aqui estado civil. Ok? Então, quando eu crio um formulário, pessoal, desse aqui, certo? Eu vou ter acesso a essas informações. Eu tanto consigo ter acesso aqui nas respostas, certo? Quanto eu consigo criar uma planilha de Excel, na verdade aqui uma planilha do Google Sheets ou Google Planilhas, para eu ter acesso a essas informações. Então, assim, quando eu clico aqui nas respostas, tá? Tudo que vocês responderem, eu vou responder o formulário também para a gente ter acesso, mas eu posso, por exemplo, aqui, ó, no item de respostas, criar uma planilha. Então, automaticamente, aqui o Google ele vai criar uma planilha, né, com o mesmo nome aqui de formulário teste, com o item respostas, ou você pode selecionar uma planilha que você já tem, certo? Caso você queira acrescentar. Então, eu vou criar aqui rapidinho, só para vocês terem aqui a noção de como funciona. Então, aqui, ó, todos aqueles itens
que vocês estão vendo aí a tela, né? Está sendo compartilhado direitinho, né? Então, todo aqueles itens que eu botei lá, eles vêm para cá. Então, eu vou voltar aqui para o formulário para eu poder compartilhar, certo? Então, aqui, eu vou ter aqui uma série de informações que eu posso fazer, tá? Aqui no Google X eu posso fazer uma cópia, eu posso excluir, eu posso gerar um link já com os dados, eu posso imprimir diretamente, eu posso aqui, por exemplo, caso eu queira que uma outra pessoa também seja alguém que tenha acesso a essas respostas ou que possa fazer alterações nesse formulário, eu posso fazer isso aqui também, tá? Adicionar um colaborador. Aqui tem uma parte mais que é voltada para a questão de programação, que não vem ao caso a gente utilizar agora, tá? Então, eu posso aqui, por exemplo, verificar, clicando aqui no olhinho, visualizar como é que esse formulário vai ser apresentado para as pessoas. Então, eu clico aqui no olho, então eu já sei como é que ele vai ficar aqui, tá? Aqui a gente já identifica, por exemplo, alguns erros, tá? Que no gênero não está aqui, por exemplo, como resposta aí através de escrita, né? Através de texto, assim como Estado Civil. Então é interessante a gente sempre visualizar esses formulários para saber se está tudo certo. Então o que a gente pode fazer? É só fechar, não tem nenhum problema. A gente volta aqui para as perguntas e a gente aqui vai. Tanto você pode criar opções, por exemplo, você pode criar masculino, feminino, outro, ou você pode aqui também deixar como resposta curta, para que as pessoas possam digitar, certo? Então, assim, para ser aqui múltipla escolha, para ficar mais simples, eu vou botar aqui, certo? Masculino, pode ser que são os mais clássicos, femininos e outro, tá? Ou aqui, prefiro não dizer, tá? A gente pode utilizar também. Idade, a gente vai, resposta curta, vocês vão informar a idade de vocês. E aqui no Estado Civil, eu tanto posso inserir, certo? Esses dados, tá? Casado, sei lá, união estável, ou posso deixar também aqui como resposta curta, para que vocês possam incluir, certo? Então, vou deixar aqui como resposta para que vocês possam fazer. Vocês percebem que qualquer alteração que a gente faz nesse formulário, nós vamos ter aqui esse item. Todas as alterações foram salvas no Google Drive. Então, tudo que nós fazemos aqui nesse formulário, ele já vai sendo feito, ele vai salvando automaticamente. Então, isso é muito bom, porque a gente não precisa estar com esse cuidado de estar salvando. Então, o que a gente faz? Só checa, para ver se agora está tudo ok. Já vimos que está ok. E, quando eu abro aqui o Google Drive, tanto o formulário quanto o formulário aqui as respostas, aquela planilha, ela já vem para cá, certo? Já vem aqui para o meu Google Drive. Então, como é que eu vou fazer aqui para compartilhar com as pessoas, né? Tem essa opção aqui, mas a gente pode vir aqui nas configurações e a gente fazer algumas coisas, por exemplo. Se eu quero coletar os endereços de e-mail das pessoas que estão respondendo o formulário, posso marcar essa opção, certo? Posso, por exemplo, aqui, ó, se eu quero restringir somente, como aqui eu estou no e-mail da faculdade, é um e-mail institucional, eu posso restringir que somente pessoas, né, que sejam aqui de organizações confiáveis, ou seja, da FAO, possam responder. Nesse caso, como eu vou compartilhar externamente, eu deixo isso aqui desmarcado, certo? E ainda posso o seguinte, posso, por exemplo, às vezes, o que as pessoas fazem quando a gente manda esses formulários? As pessoas respondem uma vez, aí depois respondem novamente, daí vai respondendo novamente. Aí a gente vai ter aí, às vezes, 5 respostas de uma mesma pessoa. Então, a gente pode limitar a uma resposta, certo? Porém, quando a gente faz isso, as pessoas vão precisar fazer login no Google, elas vão precisar utilizar um e-mail do Google. E pode ser que algumas pessoas não tenham acesso ao e-mail do Google, usem Hotmail um ou outro. Então, a gente não limita. Eu não vou limitar aqui. Aqui a gente pode fazer ainda, permitir que as pessoas que já responderam editem as suas respostas. Então, se você está trabalhando aí com alguma questão específica, não é interessante deixar marcado, né? Porque
aí as pessoas podem voltar lá e editar os dados que já foram colocados. Então, eu não deixo aqui editar após o envio. E ver gráficos e sumário de respostas, você pode especificar para que as pessoas vejam como é que tem acesso aos dados ou não, tá? Aqui em apresentação, a gente pode botar uma barra de progresso, ou seja, conforme as pessoas vão fazendo aí uma barrinha vai ficar embaixo, ela vai dando ali a progressão das respostas, certo? Você pode, por exemplo, se for um teste aqui que você está fazendo, você pode embaralhar as ordens e você pode mostrar o link para a pessoa enviar outra resposta, já que no item anterior eu não restringi uma resposta só, certo? Então, assim, você pode, de repente, deixar desmarcado tudo aqui, certo? E vai ficar tudo ok. Ou você pode aqui, por exemplo, até mesmo deixar uma mensagem de confirmação. Sua resposta foi registrada, ou botar aqui obrigado. Tudo isso você pode fazer aqui também uma saudação, por exemplo. E em testes, tá? Aqui a gente pode, para quem vai utilizar, por exemplo, às vezes eu utilizo isso aqui para testes, para nota, por exemplo, agora na avaliação que eu vou mandar para vocês da segunda unidade, vai ser um teste. Então, eu vou mandar algumas questões para que vocês possam responder, e conforme vocês forem respondendo, a pontuação ela já vai chegando para mim. Então, ao final do teste, vocês respondendo todas as perguntas corretas, vai ter um valor ali. Respondendo alguma pergunta que foi errada, então vai ficar algum valor, vai chegar um valor ali, informando para mim que aquela pergunta não foi correta, respondida corretamente. Certo? Então, basicamente isso aqui é mais a parte de configurações mesmo, tá? Podemos ainda vir aqui e alterar, por exemplo, o nosso tema, né, botar em outras cores, a gente pode aqui alterar o plano de fundo, a gente pode alterar, por exemplo, a fonte, para deixar uma coisa mais, assim, diferente, né, eu geralmente uso esse básico mesmo, e a gente pode ainda botar um cabeçalho aqui em cima, escolher uma imagem que nós temos no nosso computador, certo? Ou celular, ok? Então, eu gosto aqui de deixar o azul, plano de fundo aqui um pouquinho mais branco mesmo, ok? Então, a gente pode vir aqui, como é que eu vou encaminhar isso para as pessoas, né? Como é que eu vou encaminhar esse link? Então, eu vou gerar um link aqui, tá? Só um minutinho aqui. Eu vou enviar esse formulário para as pessoas. Então, eu vou clicar aqui em enviar e eu tenho algumas opções, né? Eu posso, por exemplo, aqui, encaminhar para o e-mail, botar um e-mail aqui, certo? Botar o meu e-mail aqui e eu vou receber lá no meu e-mail. Posso, inclusive, incluir esse formulário no corpo do e-mail, certo? Ou eu posso simplesmente aqui pegar o link desse formulário, tá? Vocês veem que tem um link aqui, ele fica muito extenso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em um URL curto, ele vai reduzir aqui, eu posso simplesmente copiar e mandar aqui para vocês, por exemplo, tá? Se vocês clicarem aí no link, vocês já vão conseguir responder o nosso formulário, certo? Eu ainda posso, caso eu tenha um site, alguma coisa do tipo, eu ainda posso incorporar ele lá no meu site, né? Mas não é uma coisa que a gente vai ter no momento para fazer. Então, aí você pode compartilhar no Facebook, compartilhar no Twitter, né? Mas geralmente a gente vai utilizar aqui o quê? Nós vamos utilizar ou o envio para o e-mail, tá? Ou a gente vai utilizar aqui o link, certo? Então, eu vou fazer um teste aqui, eu vou encaminhar aqui esse para mim por e-mail, tá? E vocês podem clicar nesse outro aí para vocês responderem, tá bom? Deixa eu só verificar aqui. É porque assim, por que ele apareceu aqui, pessoal, essa informação? Porque, como eu falei, a gente está no e-mail institucional. E o e-mail institucional, ele é para que pessoas que somente tenham, por exemplo, o e-mail @faop.com.br tenham acesso. Então, por uma questão de segurança, o Google pergunta se nós queremos, de fato, compartilhar com o meu e-mail aqui, que ele não é um e-mail da faculdade. Então, eu dou um OK aqui e eu já enviei para mim, certo? Então, vamos fazer aqui eu vou responder aqui
o formulário para que vocês possam verificar aí como é a questão do tempo real, certo? Ele já chegou aqui para mim, eu vou responder, tá? Aqui. Só para vocês verem como é que funciona. Ok. Ó, viram aí como foi rápido? Eu acabei de responder. Já chegou aí. Ok? Se vocês puderem responder aí também para a gente ir formando o nosso banco de dados. Ele chega automaticamente aqui, tá? Então, se vocês puderem responder aí. Vocês conseguem responder, meninas? Às vezes, quando você clica no link, no primeiro acesso, ele dá um errozinho. Aí você sai, clica novamente, tá? Ó, automaticamente, você preencheu, ele chegou aí. Já chegou nas respostas, tá? Ó, automaticamente, vocês estão vendo aí como é rápido, é em tempo real, tá? E aqui ele vai, assim, registrando a data e a hora que vocês responderam, certo? A gente já vai montar o nosso banco de dados aqui. A gente vai utilizar esse banco de dados daqui a pouquinho, tá? Chegou mais uma, Daiane. Acho que só a Amanda que falta. Ok. Só esperar a Amanda responder e a gente já dá continuidade, certo? Então, até agora, pessoal, tranquilo, né, em relação a essa questão do Google, né? Então, por exemplo, se você pode utilizar o formulário do Google para pesquisa, você vai fazer a pesquisa do seu TCC, você vai fazer a pesquisa, algum tipo de pesquisa para trabalho, vocês podem utilizar o formulário do Google, que ele é um formulário, assim, bem acessível, certo? É bem tranquilo de fazer, como vocês viram aí, tá? E a gente consegue rapidinho ter aí respostas significativas e respostas bem rápidas daquilo que a gente está buscando, certo? Ok. Deixa eu só. Amanda, você acha que consegue responder aí também? Eu estou respondendo aqui. Perfeito. Ótimo. Até agora tranquilo, né, meninas? Tá tranquilo aqui a questão da resposta, tudo certinho, né? Pronto. Então, basicão. A gente vai criar aqui o nosso banco de dados, certo? Através das respostas de vocês. Ok? Só receber a resposta da Amanda que a gente já dá continuidade.
Pronto, perfeito. Então, aqui no Google Planilhas, a gente já consegue fazer bastante coisa. A gente já consegue fazer grande parte das coisas que a gente faria no Excel, né? Então, a partir daqui eu já posso, por exemplo, pessoal, já fazer aqui alguma tratativa nesses dados. Por exemplo, aqui, como padronizamos todos a idade, a gente posso editar aqui a resposta da Cícera, certo? Eu posso aqui, por exemplo, fazer aqui, deixar em maiúsculo, tá? Tudo a gente pode fazer aqui, certo? Então, a gente pode aqui ir editando esses dados, fazendo uma questão mais manual mesmo, tá? Aqui a gente pode editar, fazer tudo certinho. Ok? Ah, que nada. Então, aqui. Aí é o seguinte, a gente pode aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui o nome da Verônica, e a gente pode fazer também. Como são poucos dados, a gente pode ir fazendo aqui, tá? Então, assim, a partir daqui, eu já posso fazer algumas questões, tá? Por exemplo, se eu quero aqui alterar essas abas, né, as colunas, né? Por exemplo, deixar essas colunas aqui mais, elas maiores, né? Ou não, tá? Eu já posso fazer isso aqui. No entanto, como a gente vai trabalhar com o Excel especificamente, que tem aí uma série de ferramentas maior, a gente vai baixar esse arquivo, tá? Então, aqui, a gente dá para fazer muita coisa, pessoal, aqui. Eu uso bastante, né, no dia a dia, o Google Planilhas, que eu já faço muita coisa por aqui. Uma das vantagens que eu vejo no Google Planilhas é que a gente não precisa salvar ele no nosso computador. Ele fica na nuvem. Então, qualquer alteração que eu fizer aqui, tá? Sei lá, se eu quiser incluir aqui alguma outra informação, certo? Ela vai sempre estar aqui, ó. Ok? Vamos supor que a gente está trabalhando aqui com uma empresa fictícia. Criamos mais duas abas, certo? Duas colunas. Então, eu tanto posso trabalhar esses dados aqui, certo? De forma mais limitada, obviamente, quanto eu posso vir aqui em arquivo, certo? Fazer download, e eu vou ter aqui essas opções. Eu posso baixar, por exemplo, aqui na opção Microsoft Excel. Ok? Então, vou baixar aqui para a gente, certo? A partir do momento que eu baixei, eu já posso, tá? Clicar aqui, deixa eu só voltar aqui. Peraí, só um minutinho, pessoal, aqui. Eu já posso clicar sobre ele, ou posso ir mostrar na pasta para ele lá, me mostrar onde foi que abriu, onde foi que baixou. Vai abrir aí para a gente, tá? Ok? E nós vamos ter esses mesmos dados lá no Excel. Tá um pouquinho lento aí para abrir. Então, temos aqui os mesmos dados. Ok? Então, o que eu posso fazer aqui? Tá? Sempre que a gente abre o Excel, tá? Ele vai abrir aqui nessa primeira página, né, que é a página inicial, tá? É que nós já temos acesso aqui a uma série de ferramentas de edição. Então, essa tela que aparece aqui, pessoal, nós vamos utilizar bastante, por exemplo, aqui, podemos mudar a fonte, nós podemos aumentar o tamanho da fonte, nós podemos centralizar o texto, deixar alinhado à esquerda, alinhado à direita, a gente pode fazer algumas alterações, quebra de texto, pode modificar aqui o formato dos dados. Então, a gente vai fazer aqui, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, e eu vou, para que a gente possa ir fazendo algumas ferramentas básicas que nos são muito úteis no dia a dia, certo? Então, e depois eu vou passar um macetezinho para vocês que vai facilitar ainda mais o trabalho com esses dados. Então, aqui, eu tenho aqui, certo? 7 colunas que me são úteis, e essa primeira que não me é útil. Então, o que eu posso fazer com essa primeira coluna, tá?
Vocês vão utilizar sempre o mouse, os botões do mouse. Eu posso vir aqui nessa primeira coluna, como ela não me serve, eu não vou precisar trabalhar com ela, eu venho, posso clicar com o botão direito aqui, tá? E excluir. Excluir aqui. Ao contrário lá do Google Sheets, tá? Do Google Planilhas, você pode, caso você esteja logado na sua conta lá do Microsoft, você pode deixar uma opção salvo automaticamente. No entanto, como você não tem você não vai estar logado, então é necessário que a gente sempre recorde de salvar o que a gente está fazendo, certo? Então, podemos clicar aqui nesse disquetezinho que aparece, ou um atalho aí que está falando, podemos aí Ctrl B, e nós vamos ter o nosso documento aí, a nossa pasta de trabalho salvo. Então, o que funciona o Excel? Pessoal, a gente tem como referência o Excel aqui 2 itens que são fundamentais, certo? Que são as colunas, certo? Aqui na vertical, e as linhas. Então, cada junção de uma coluna com uma linha, nós vamos chamar de célula. Então, cada quadradinho que aparece aqui, nós vamos chamar de célula. E cada célula vai ter sua referência. Então, a primeira célula que aparece aqui, a célula A1, certo? Primeiro aqui, A2. Se eu clico aqui, eu vou ter a célula H2. Então, é sempre bom a gente ficar antenado, por exemplo, aqui nessas questões qual é a célula, né, para que a gente possa conseguir trabalhar melhor com essas informações. Então, eu não diria nem decorando, mas prestando atenção no sentido de que, por exemplo, eu estou aqui trabalhando na célula F3, certo? Então, daqui a pouco a gente vai entender melhor por que nós precisamos ficar atentos a isso. Então, o Excel ele vai ter aqui uma série de colunas, tá? E ele vai ter uma série também aqui de linhas, ok? Em que nós podemos trabalhar. Nós vamos ter aqui o todo aqui do Excel, que nós baixamos, nós chamamos de pasta de trabalho. Dentro da pasta de trabalho, nós vamos criar as nossas planilhas. O que são as planilhas? São cada aba que a gente vai ter aqui, certo? Então, aqui, vocês estão vendo aqui embaixo que tem resposta do formulário. Deixa eu só deixar esse notebook aqui mais para frente para poder ficar melhor. Então, a gente vai criar aqui dentro da nossa pasta de trabalho, certo? Nós vamos criar as nossas planilhas, quantas nós quisermos aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu posso editar aqui, só dar 2 cliques, ou você pode clicar 2 vezes, ou você pode clicar com o botão direito e renomear. Então, eu vou botar aqui como banco de dados. Ok? Então, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? A primeira coisa que a gente pode fazer, nós podemos editar esses dados, né? Começar a nossa edição. Então, aqui, o que a gente vai... Supondo para facilitar aqui o nosso acesso, tá? Nós queiramos aí destacar, por exemplo, essa primeira linha, né? A linha que tem aí, que tem aqui se dirigindo, por exemplo, a cada dado que se refere a essa coluna. Então, a gente pode vir aqui, podemos selecionar, tá? A gente vai sempre segurar e arrastar. Segurou com o mouse, arrasta, a gente consegue selecionar. Nós podemos aqui, por exemplo, preencher essas linhas aqui com qualquer cor, tá? Botar aqui esse azulzinho. E nós podemos, por exemplo, para ter um destaque maior ainda, nós podemos botar aqui, clicando aqui na letra N, certo? Nós podemos aqui deixar ela em negrito. Então, nós já vamos ter aí um destaque, tá? Um ponto importante aqui, pessoal, é que é o seguinte, como ele já veio do Google Planilhas, tá? O formulário, vocês podem, se eu começasse a botar outros nomes aqui,
certo? E, sei lá, fosse botando aqui os outros nomes e chegasse aqui a um ponto que não desse mais para observar esses dados aqui, essa primeira linha ela iria sumir, certo? Então, deixa eu só ver aqui. Ela iria sumir, tá? Deixa eu descongelar aqui. Pronto, ó. Se eu rolar aqui, vocês veem que ela vai sumindo. Então, se eu começasse, por exemplo, a preencher vários nomes aqui, para que eu não me perdesse lá na aba, na coluna que eu estou fazendo, então, sei lá, estou preenchendo aqui o nome, estou preenchendo o gênero, estou preenchendo idade. Para que eu não me perdesse aqui, eu posso vir aqui, tá? Selecionar aqui a primeira linha. Nós estamos em página inicial, certo? Clicou aqui, você vem em exibir, e nós vamos ter essa opção congelar painéis. Então, clicando aqui nessa setinha, ele vai abrir outras aqui opções. Então, a gente pode congelar o quê? A linha superior, que é a primeira linha. Então, congela essa linha superior. A partir do momento que eu começo a rolar aqui, eu posso ver dados mais à parte e conseguir enxergar aí quais são as colunas que nós temos, certo? Então, aqui, o que a gente pode fazer aqui de imediato, certo? Então, por exemplo aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho de validação de dados. Tá? O que é validação de dados? Então, a gente às vezes está trabalhando com esses dados, por exemplo, preenchendo esses dados, e nós corremos o risco, às vezes, por exemplo, de digitar alguma coisa errada, certo? Então, assim, nós podemos restringir dentro dessas colunas aquilo que nós queremos que seja preenchido. Por exemplo, aqui. Lá no item do no nosso formulário, nós botamos 3 gêneros, né? Botamos masculino, feminino, e prefiro não informar, prefiro não dizer. Mas eu posso restringir aqui, por exemplo, dentro dessas células, que as pessoas que forem preencher essa planilha, por exemplo, aqui já dentro do Excel, e não mais ligada ao formulário, que elas só podem preencher com masculino e feminino. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar aqui a quantidade de abas que eu quero, aqui da B2 até a B8, certo? E a gente pode vir aqui em dados, certo? Aqui na aba de dados, nós vamos ter essa opção que é a validação de dados, certo? Só para vocês verem como é que funciona. Quando eu clico aqui em validação de dados, ele vai abrir essa opção para mim, que é o seguinte, eu vou criar critérios de validação, critérios de preenchimento para essas células, para que, por exemplo, permita que a gente só digite aí masculino ou feminino. Então, o que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu quero permitir? Eu quero permitir que seja masculino e feminino. Então, isso é o quê? Uma lista de gêneros. Então, eu vou vir aqui em permitir, vou criar aqui, vou em lista, ou seja, é um número inteiro? Não. É decimal? Não. É uma lista que a gente quer? É data? É hora? Não. É lista. Então, eu vou dizer aqui quais são os itens que eu quero, tá? Aqui em fonte, eu vou dizer quais são os itens que podem estar nessas células. Então, eu vou aqui digitar masculino, separar aqui com ponto e vírgula, e feminino, certo? Ok? Se vocês prestarem atenção aqui, quando eu clico nas células que eu editei, vai aparecer aqui uma setinha para baixo. Então, aqui, por exemplo, eu posso excluir, certo? Excluir aqui. E por mais que eu faça aqui, quando eu clicar aqui, eu vou poder preencher novamente. Então, aqui eu vou botar aqui, ó, masculino, feminino, tá? Feminino. Vou preenchendo novamente, certo? Só fazer aqui para ficar mais rápido. Supondo que eu esteja, supondo que eu esteja preenchendo aqui novamente esses dados e eu queira, por exemplo, aqui colocar um outro gênero, tá? Vou botar aqui a palavra outro, certo? Só que eu não quero permitir que essa palavra outro ela esteja aqui. Então, o que eu vou fazer, tá? Vou voltar aqui na minha validação de dados e eu posso criar
um alerta de erro, certo? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, um alerta de erro. Por quê? Porque eu só vou permitir ali, certo? Lá nas minhas configurações, que as pessoas só preencham com masculino e feminino, tá? Então, eu vou criar aqui um alerta de erro. Você pode botar o seguinte, preencher somente com os itens masculino ou feminino. Deixa eu só aqui um aviso, tá? Ou pode separar. Vamos ver se deu certo aqui, ok? Então, vamos ver se deu certo aqui. Se eu vou clicar com o outro, olha o que acontece aí. Certo? Então, por exemplo, aqui, se eu digitei aqui feminino, ele não vai acontecer nada. Mas se eu digitei qualquer outra coisa aqui, e eu dou um Enter, ele vai aparecer aquela mensagem que eu falei lá, ó. Certo? Ele vai dizer que existe um erro aqui, então um xil, preencher somente com os itens masculino ou feminino. Então, cancelo, certo? E posso preencher. Como a gente vai ter uma setinha aqui, pessoal, tem uma forma mais simples, tá? Então, sei lá, eu estou no notebook, não estou com o mouse no momento, e eu quero preencher essas informações de forma mais rápida. Eu posso fazer o seguinte, vocês vão pressionar a tecla Alt e setinha para baixo. Então, daqui vocês já podem escolher o que vocês querem, tá? Feminino. Alt, setinha para baixo, escolhi a setinha para baixo novamente feminino, dei um Enter e cheguei ao que eu quero. Você pode fazer isso em todas as células, tá? Alt, ok. Ou, por exemplo, se eu quero aqui chegar até o final, eu sei que todas são mulheres, são de gênero feminino, eu posso, por exemplo, segurar aqui esse item feminino, tá? Vocês vão ver que aqui no cantinho existe um retângulo, mas no cantinho ele tem um retângulo assim mais negrito, né, mais preenchido. Então, vocês posicionam que tem uma cruzinha, né, que ela tá uma cruzinha branca, quando vocês vêm aqui nesse cantinho, ela vai ficar uma cruzinha preta. Então, vocês podem segurar aqui e arrastar, que ele vai aí preencher todas as células. Ok? Então, assim, vamos criar uma situação fictícia para que a gente possa avaliar melhor esses dados, para trabalhar com outros tipos de dados, certo? Supondo que nós trabalhamos numa empresa, tá? E nós vamos atribuir cargos, tá? Para nós aqui. Então, vou botar aqui cargos aleatórios, sei lá, estagiário, aqui, vou botar aqui assistente, analista, coordenadora, deixa eu ver aqui, consultora, opa, consultora, deixa eu ver aqui, supervisora e aqui, superintendente. Superintendente. Acho que é assim, né? Superintendente. Pessoal, quase não consigo preencher aqui. Então, vamos lá. Aí é o seguinte, nós podemos agora atribuir, por exemplo, novos valores, tá? Ou seja, se eu for criar aqui os nossos valores de salário, por exemplo, tá? Então, vamos criar aqui, supondo que a gente tenha, sei lá, R$500, aqui 1.500, analista 3.000, coordenadora 5.500, consultor, sei lá, 8.000, supervisor 7, superintendente 12.000. Pronto. Criamos aqui os nossos salários, né? Só eu que estou aí meio complicado aí no negócio, né? Então, assim, o que a gente vai poder fazer aqui? Eu posso transformar salário, é o quê? É moeda, né? Então, eu posso transformar essa parte aqui de salário em moeda. O que eu vou fazer? Pessoal, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu vou selecionar essas opções, né?
Isso, boa pergunta, Ligiane. No Excel, dados de texto, quando você cria um dado de texto, ele sempre vai ficar alinhado à esquerda. Quando você cria um dado de número, ele sempre vai ficar alinhado à direita, certo? É um padrão do Excel. Porém, se eu quiser alterar isso, tá? Eu posso alterar tudo aqui, lá na minha página inicial, botar centralizado, botar todos alinhados à esquerda, todos alinhados à direita, certo? O Excel não tem aquela opção, por exemplo, do justificado que o Word tem. Mas é um padrão do Excel, certo? Sempre que você digitar números, ele vai alinhar à direita e texto ele vai alinhar à esquerda. É um padrão mesmo, tá? Então, o que você vai... A gente pode criar, criar aqui, obviamente, os nossos salários. Se eu vou criar o salário, se eu vou fazer aqui esses salários de forma que é para serem feitos, a gente vai transformá-los em moedas, em moeda, né? No valor moeda, podemos assim dizer. Então, eu posso simplesmente aqui fazer uma coisa bem básica. Eu posso selecionar todas as células, sempre segurando da primeira e arrastando para a última, tá? E eu venho aqui, pessoal, no item geral, ou eu posso vir aqui no item geral, tá? Ele vai ter aqui, nós vamos ter aqui a opção moeda. Então, automaticamente, quando eu clico aqui, ele vai estar configurado, pré-configurado para real, que é a nossa moeda. Então, aqui eu já criei aqui informações que são aí, que se referem ao salário. Pedro, não quero que tenha casas decimais, certo? Então, existe assim, bem básico para fazer isso também. Vocês podem selecionar tudo. Abaixo aqui do item moeda, vocês vão ter essa opção aqui, ó. Se vocês apontarem o mouse, diminuir casas decimais. Então, eu posso diminuir aqui 1, 2 e deixar os valores sem casas decimais, certo? Simples, tranquilo, tá? Um outro ponto que nós podemos fazer aqui é, por exemplo, realizar os filtros, né? Então, supondo que eu quero aí, por exemplo, saber quantas pessoas de Coronel João Pessoa tem aqui no nosso banco de dados, quantas pessoas são mulheres, quantas pessoas são solteiras ou casadas, né? Ou filtrar aí por um outro tipo de dado. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu posso vir aqui, tá? Selecionar aqui, vocês vão ter aqui, ó, classificar e filtrar. Então, você pode vir aqui, nessa opção, e filtro. A partir daqui, eu já posso fazer algumas coisas bem interessantes com a minha planilha. Por exemplo, eu posso vir aqui, tá? Filtrar, por exemplo, só por pessoas do sexo feminino, do gênero feminino. Sempre que vocês forem fazer essa classificação aqui, tá? Essa filtragem, vocês podem clicar na setinha, tá? E vocês vêm aqui. Se eu quero filtrar somente um item, certo? Eu posso aqui, o que eu faço? Eu clico em selecionar tudo, que é para desmarcar os dois, e deixo só, por exemplo, masculino. Então, vai aparecer somente ali. Notem que aqui no canto esquerdo, ele ocultou as células que tinham outras informações, que tinham as informações como feminino, e está 1, 2 e 9. Pulou para 9. Porque essas células foram ocultadas. Se eu quero retornar aqui para ter todos os dados, clico em feminino, tá? Ele vai voltar. Certo? Posso ir lá, selecionar tudo, deixar somente os femininos. Ok? Bem simples, bem prático. Ou, por exemplo, supondo que eu queira saber aqui, dentro aqui do nosso campo de idade, por exemplo, quantas pessoas aqui na turma, aqui no nosso banco de dados, tem acima de 20 anos, por exemplo, ou a partir de 20 anos. Eu posso também fazer um filtro mais específico. Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa, eu vou clicar aqui, e a gente vai ter aqui um item de filtros de número, tá? Filtros de número.
Aqui do lado direito, quando você posiciona o mouse aqui, ele vai abrir uma série de opções para a gente fazer esses filtros, certo? Então, assim, se eu quero, por exemplo, pessoas que estão acima filtrar por pessoas que estão acima de 20 anos, então eu posso vir aqui, é maior do que, ele vai abrir uma caixinha aqui para mim, e eu posso botar aqui, digitar 20, tá? Digitei aqui 20, dei um OK, ele trouxe para mim, dentro do nosso banco aí, somente pessoas que têm acima de 20 anos, certo? Se eu posso voltar aqui também, filtros de número, é maior que, por exemplo, filtrar que ele tenha maior que 30 anos. Então, ele já vai fazer esse filtro, certo? Bem simples. Se eu quero voltar a ter tudo, tá? Eu posso aqui limpar o filtro e ele vai voltar lá para as nossas condições. Ok? Tranquilo? Aí o seguinte, pessoal, só que eu tenho esse banco de dados, tá? Que veio lá de um formulário, mas eu preciso fazer, por exemplo, aqui, algumas alterações nesse banco de dados de forma manual. Eu quero inserir aqui mais pessoas, tá? Nesse banco de dados, só que eu não tenho lá acesso ao formulário, eu vou precisar fazer desse arquivo que eu já tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Tá? Existe uma forma de a gente fazer uma questão bem prática e já deixar, por exemplo, com essa formatação que a gente tem aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou formatar esses dados como uma tabela. Como que eu vou fazer isso? Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso criar aqui uma outra planilha, certo? Vou renomeá-la aqui como tabela. E eu vou vou selecionar esses dados que eu tenho aqui, certo? A gente vai sempre... Um outro ponto aqui, pessoal, bacana, tá? Um hackzinho para a gente poder... até para ser mais produtivo. Para selecionar esses dados, eu tanto posso posicionar o mouse aqui na célula A1 e arrastar para selecionar até o final, ou eu posso, por exemplo, clicar aqui na célula A1 e digitar Ctrl T no meu teclado, no meu atalho de teclado. Ctrl T, ele vai, o Ctrl, né, de controle, e T de tudo. Por exemplo, ele vai selecionar tudo. Então, cliquei aqui, Ctrl T, ele já selecionou tudo. O que eu posso fazer? Eu posso tanto clicar com aqui, já que eu vou copiar esses dados para a tabela, eu posso tanto clicar com o direito e em copiar, quanto eu tenho aqui a opção aqui em cima, copiar. E ainda tem um atalho no teclado que é o Ctrl C. Sempre que você faz uma cópia, tá? Sempre que você copia dados aqui, quando você clica aqui com o Ctrl C, ou você clica também aqui em copiar, ele vai selecionar o campo e ele vai ficar com esses itens aqui, com essas linhas, com esses risquinhos, essas linhas pontilhadas. Então, a partir do momento, como é que eu sei que esses dados estão copiados, certo? Quando eu dou o comando aqui e ele fica com essas linhas pontilhadas. Então, sempre ficar atento, tá? Que quando você vai copiar algo de uma célula para outra, de uma tabela, de uma planilha para outra, quando você clica em copiar, por exemplo, eu estava com os dados selecionados, eu cliquei aqui fora, o Excel continua me dizendo que esses itens aqui, eles foram copiados e estão na área de transferência. Então, se eu for aqui na minha tabela, clicar aqui com o botão direito, certo? E colar, eu vou ter aqui as opções de colagem, diversas opções de colagem, certo? Posso colar aqui de diversas formas. Para que a gente possa criar a nossa tabela, pessoal, nós vamos colar como valores. Vejam bem aqui, nós vamos ter alguns itens, tá? Por exemplo, a gente vai ter aqui colar, simplesmente, certo? Colar como valores, colar como fórmulas, caso tenha fórmulas, mas nós vamos colar como valores, que esses dados, eles vêm brutos de lá. Por quê? Porque a partir de agora eu vou criar uma tabela, que eu vou conseguir trabalhar melhor esses dados de forma assim mais específica, de forma mais
produtiva. Vocês veem que eles veio desorganizado de lá, né? E eu quero, por exemplo, deixar essas colunas, tá? Com, por exemplo, tamanhos iguais ou tamanhos personalizados. Existem duas formas de fazer isso, tá? A gente pode fazer o seguinte, pessoal. Primeira forma, eu quero deixar as colunas com os tamanhos iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na primeira célula e vou selecionar até a minha última, aliás, a primeira coluna até a última coluna. E aqui, ó, quando você posiciona o mouse aqui entre uma coluna e outra, ele abre essa cruzinha aqui. Então, eu posso aqui, por exemplo, arrastar e ele vai me dar a largura. Vocês viram que apareceu aí o item largura? Então, vou deixar aqui, por exemplo, com, em média, 25 pixels. Aliás, 180 pixels, né, que é a largura 25. Quando eu fiz isso, vocês percebem aqui que todas as minhas colunas, elas ficaram com a mesma largura, tá? Só que eu estou achando, meio desorganizado, não preciso disso. O que eu posso fazer aqui? Se eu selecionar novamente aqui as mesmas colunas, vir aqui na primeira coluna e clicar, por exemplo, 2 vezes aqui, ele vai me dar um outro estilo de formatação, que para mim é mais organizado, porque ele vai estar, por exemplo, aqui adequando as larguras personalizadas. Então, de repente aqui, ó, se eu botar um outro nome aqui, tá? Sei lá. Deixa eu ver aqui. Ciclano, Beltrano, da Silva, Saulo. Vocês veem que ficou aqui, ó. A palavra Saulo, ela ficou excedendo a margem da coluna, né? Então, eu posso aqui simplesmente ou fazer naquele estilo, tá? De deixar todas no mesmo tamanho, certo? Posso fazer essa alteração também. Então, só que é o seguinte, se eu vou incluir dados aqui, para deixar isso aqui de uma forma mais fácil, de uma forma mais interessante, eu posso formatar isso como tabela, tá? Então, vamos aqui, só para vocês terem uma ideia. Aqui o campo de salário a gente tinha lá, a gente vai transformar em moeda, né? Transformar aqui em moeda. E a gente pode vir aqui, pessoal, né, selecionar novamente, tá? Com Ctrl T. E nós vamos ter aqui a opção aqui em página inicial de formatar como tabela. Por que é interessante a gente fazer isso? Formatar como tabela. Quando nós clicamos aqui, ele vai abrir uma série, né, de formatos personalizados. Então, a gente pode escolher aqui, tá? A preta, pode escolher qualquer outro tipo de tabela. Por que é interessante a gente ter esses dados como tabela? Deixa eu botar aqui esse, tá, o verdinho, né? Tá? Porque é o seguinte, pessoal, ele vai entender, o Excel agora vai entender que eu tenho uma tabela. Se antes, por exemplo, aqui, eu digitava qualquer coisa aqui, e, por exemplo, ele não ficava pré-formatado, agora com a tabela, se eu digitar um outro nome aqui, tá? Vocês veem que ele já incluiu aqui, ó. Ele vai pegar essa formatação que já está aqui e vai trazer como padrão. Então, eu posso aí fazer diversas coisas aqui, ó. Sei lá, Luiz, Caio, Juliana, deixa eu ver aqui, Fernanda, certo? Maria, ok? Então, ó, preste atenção que se eu for aqui, tá? Ele já vai me dar aqui a formatação, ele vai retirar aquela formatação condicional, vou conseguir botar outras coisas aqui, tá? Mas, por exemplo, aqui, se eu clicar aqui, ó, aqui é masculino, masculino, feminino, feminino, feminino. Aqui eu posso digitar as idades, sei lá, 25, 27, certo? 36, 45, 52,
tá? Posso botar aqui de outras cidades também. Sei lá. Vou preenchendo aqui os meus dados, né? Certo? Só para a gente ter aqui uma noção. A gente pode botar aqui todo mundo como solteiro, criar novos cargos, né? Assistente, analista, sei lá, secretária, sei lá, diretora, diretora também. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, como eu já deixei essa aba, por exemplo, formatada aqui, eu não vou precisar, quando eu for botar aqui os meus salários, tá? O salário dessas pessoas, eu não vou precisar transformar mais em moeda. Então, se eu botar aqui, por exemplo, o salário do Luiz, assistente, 1.500, eu vou digitar somente 1.500, ele já vai entender que é moeda, tá? Se eu botar aqui novamente, 13.500, ponto que cai um analista 2. Secretária, sei lá, 2.000. Diretoria, 20.000. Então, ele já formata. Então, eu não preciso mais, eu posso ir acrescentando aqui essas formatações, mas, por exemplo, essa aqui do salário eu não vou precisar fazer novamente o salário. Então, trabalhar com a tabela acaba sendo, assim, um pouquinho mais interessante, né? Porque alguns dados a gente vai ganhar em termos de produtividade, tá? Aí a gente vai ter aqui, pessoal, uma outra coisa que é bem bacana, tá? Que é o que nós chamamos de formatação condicional. Por exemplo, se eu quiser aqui saber, assim, por exemplo, essa questão das condições do salário, por exemplo, saber, é como se fosse aquele gráfico da densidade demográfica, né, que eles formam ali os itenzinhos que vão ali, a idade maior, a idade menor, por exemplo. Então, eu posso vir aqui em formatar, deixa eu só ver aqui em dados, na verdade, dados, deixa eu só ver aqui, deixa eu só voltar aqui que eu me perdi, isso aqui é aqui, formatação condicional. Aqui é o 2019, eu geralmente uso 2016 e algumas coisas são diferentes aqui. Então, se eu quero, por exemplo, aqui, trazer para dentro dessas células, tá? Vou, sei lá, arrastar essa célula aqui para deixar ela um pouquinho maior. Trazer para dentro dessas células aqui, por exemplo, é como se fosse um ranking, mas visual. Só para vocês vão entender quando eu fizer aqui. Então, a gente vai clicar, a gente pode aqui e vir em formatação condicional. Quando eu clico aqui em formatação condicional, a gente pode criar diversas regras, tá? Então, por exemplo, se eu quiser criar aqui uma barra de dados, tá? Então, ele vai me dar aqui, ó, dentro das opções aqui dos dados, ele vai me dizer aqui, eu consigo ter uma questão visual, por exemplo, desses valores. Então, a gente vai ter aqui, ó, o valor maior, né, o valor menor, certo? Ou, por exemplo, aqui na idade, tá? Se eu quiser fazer uma formatação condicional, tá? Para, por exemplo, deixar de uma outra cor somente as idades que são acima de 20 anos, a gente pode vir aqui também, formatação condicional. A gente aqui, regra de realce das células, eu posso botar aqui maior que, tá? 25 anos, certo? E ele já vai pintar ali, ó, as células, tá? Que são maiores que 25 anos. Então, eu posso aqui preencher de amarelo, preenchimento de verde, texto em vermelho, tá? Borda vermelha, tá? Então, a gente pode fazer isso também. Se eu quiser aqui, por exemplo, fazer uma formatação condicional, tá? De filtrar somente os analistas, pintar de outra cor os analistas. Então, eu posso vir em formatação condicional, certo? Regra de realce das células, então já vou utilizar a opção é igual a, ou, por exemplo, aqui o texto contém, sei lá, o texto contém analista. Então, ele já pinta aqui para mim também, caso eu queira deixar. Então,
Então, assim, são formas somente da gente fazendo aqui, criando alguns dados, fazendo alguma questão mais específica, que talvez a gente vá utilizar mais não, mas são coisas interessantes para a gente fazer no nosso dia a dia, tá? Então, aqui, só para a gente finalizar, tá? Já são 8, 9h30, vou passar só aqui algumas questões para vocês, pessoal. Uma questão breve, para a gente pensar um pouquinho sobre a questão de fórmulas, tá? Trabalhando um pouquinho com a parte de forma bem, assim, bem básica, bem breve, que são coisas que são as fórmulas básicas que a gente precisa saber, por exemplo, para que a gente vá aí trabalhar posteriormente com fórmulas mais complexas. Então, deixa eu só clicar aqui uma nova planilha de fórmulas básicas, tá? Vou nomeá-la de fórmulas básicas. Deixa eu ver que tá, aqui tá, o notebook está na frente aqui, deixa eu só mudar aqui, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Vou criar aqui alguns valores, tá? Sei lá, valor 1, valor 2, tá? Deixa eu só. Ok. Clicar aqui, 10 valores. Com números aleatórios, tá? 9, 13, sei lá, 6, 14, 15, cadê? 8, 15, 19, deixa eu ver aqui, 6, 17, tá? 17 e 7. Criei aqui alguns valores. Então, é o seguinte, quais são as primeiras fórmulas que a gente aprende, pessoal? Né? A soma, né? Subtração, tá? Multiplicação e divisão. 4 operações básicas. Como é que eu faço essas 4 operações básicas aqui dentro do Excel? Para a gente fazer uma soma, tá? Diferente aí das outras operações, para somar algo, eu sempre vou iniciar aqui na minha célula com o sinal de igual, certo? Para as outras a gente não precisa, certo? E existem algumas formas de a gente fazer. Por isso que eu falei lá no início, para vocês, para a gente ficar atento à questão das células, da nomenclatura das células. Ou seja, sempre a célula, a coluna com a linha. O primeiro formato que eu posso fazer aqui da soma, pessoal, é somar, certo? Digitando, por exemplo, aqui as células que eu quero. Então, supondo que eu quero aqui somar o valor de D3 mais o valor de D4. Então, eu vou digitar aqui, ó, igual a D3, tá? Mais D4. Ok? Então, se eu der aqui, por exemplo, eu quero saber qual foi a fórmula que foi feita lá. Eu posso dar 2 cliques, certo? Eu posso clicar em F2. Então, eu sei ali que foi somado D3 mais D4. Ok? Ou existe uma outra forma, que ela é mais interessante de ser feita, porque se eu quisesse somar esses valores todos aqui, eu teria que botar D4 e D5, né? Mais D6. Então, fica um pouco complexo para a gente fazer. Pode ser feito assim? Pode. Mas você pode fazer de uma forma mais fácil. Existe uma fórmula, que é a fórmula de soma, que é o seguinte, a gente vai sempre digitar igual e soma. Sempre que a gente vai abrir uma fórmula no Excel, pessoal, nós utilizamos algum item inicial, certo? E ela aparece aqui, ó. Ela vai aparecer todas as opções de soma, nós vamos fazer uma soma simples, ela vai aparecer aqui, ó. Ela vai dizer o que essa fórmula faz. Soma, ela soma todos os números em um intervalo de células. Então, quando eu abro aqui uma fórmula, eu sempre vou utilizar parênteses. E nesses parênteses, eles vão me dar os parâmetros que eu quero somar. Então, eu posso fazer o seguinte, quando eu abro aqui a fórmula, tá? Eu posso utilizar alguns meios. Então, se eu quero somar, por exemplo, os 2 primeiros valores, eu posso tanto, certo? Digitar, tá? Ali é D3, e digitar aqui 2 pontos D4, certo?
e eu fecho parênteses, ok? Eu posso também, dentro do meu parênteses, segurar a célula e arrastar até a célula que eu quero, certo? Existe esse formato também. Posso digitar e posso arrastar. Pedro, se eu quiser somar aí os dois primeiros itens mais o último item, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, certo? Arrastar para aqui, e eu vou separar esse item por ponto e vírgula. Então, eu posso vir aqui, cliquei aqui na célula D12, e ele vai fazer a soma dos dois primeiros itens e do último item. Como é que eu sei que está sendo feito isso mesmo? Eu venho aqui na célula, eu clico 2 vezes, certo? Ou eu clico na célula e dou um F2. Aperto F2. Ele vai mostrar aqui, ele vai pintar de azul a primeira sequência e a segunda. Certo? Por exemplo, aqui, se eu quero somar tudo, tá? Eu posso simplesmente aqui, soma, abre parênteses, arrasto aqui todos os valores que eu quero, tá? Dei o valor ali. Ou eu posso ainda, pessoal, fazer o seguinte, digitar D3, certo? Aqui, 2 pontos, até D12, fecho o parênteses, ele vai me dar a soma, certo? Para subtração, pessoal, já é um pouquinho diferente, tá? Ele não tem, por exemplo, aqui uma fórmula de subtração, tá? O Excel, ele não tem, ó, substituir subtotal. Então, a gente vai, de fato, para fazer subtração, a gente precisa fazer manualmente. Então, a gente vai precisar, igual, por exemplo, aqui, D4 menos D3, certo? Se a gente, sei lá, D4 menos D3, tá, menos D12, ok? A gente vai precisar utilizar. Aqui, para soma, a gente pode utilizar a fórmula, tá? Ou fazer manualmente. Para subtração, a gente, de fato, vai precisar utilizar aqui o sinal. Multiplicação, a gente pode utilizar, a gente não vai utilizar uma fórmula inicialmente, a gente vai utilizar uma expressão. Então, para fazer a multiplicação, se eu quero multiplicar esses dois valores, então eu vou aqui em igual, posso digitar a célula ou clicar na célula que eu quero, o asterisco vai ser o nosso sinal de multiplicação, certo? Então, a gente vai usar asterisco e a gente clica na célula que nós queremos, ou digitamos, e ele vai me dar aí a informação precisa. Para a divisão, da mesma forma, a gente vai utilizar o igual sempre. Nós podemos clicar aqui na célula. E para a divisão, qual é o sinal da divisão no Excel? É aqui a nossa barrazinha aqui, tá? Que esqueci o nome agora, pessoal, desse sinal. Deu um branco geral. Menina, só uma coisa, depois que eu tive a Covid, tá? Eu fiquei muito esquecido das coisas. Então, se algumas coisas eu der um branco aqui de vez em quando, tá? Não se preocupe. Então, eu vou utilizar aqui a barra e posso dividir aqui, por exemplo, pela primeira célula. E ele vai me dar o resultado. E a partir daqui eu posso, por exemplo, arredondar esse número, retirando aqui, ok? As casas decimais. Ok? Então, assim, bem básico, bem tranquilo fazer. Só para a gente relembrar, para soma, eu posso usar aqui, somando as células, tá? Posso também usar a fórmula de soma. Opa. Nossa, aqui está meio complicado. Subtração, eu tenho que usar os valores, tá? Multiplicação, ok? Eu vou usar asterisco, tá? Peraí, asterisco. E para divisão, eu vou utilizar
aqui a barra, né? Ok? Bem simples. Tranquilo até aqui? Certo? 4 operações básicas. Ok? Então, assim, nós criamos um banco de dados a partir de um formulário. Nós trabalhamos, editamos esse banco de dados, acrescentamos mais colunas, tá? Falamos aqui de formatação condicional, falamos de validação de dados, né? Formatação de número, formatação, por exemplo, ajuste de largura e coluna, né? Só tem um item interessante também, pessoal, que é o pincel de formatação, só para a gente finalizar. Se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, que essas outras células fiquem, por exemplo, da mesma forma aqui, uma célula qualquer aqui da mesma forma, eu posso clicar no pincel de formatação, que está aqui em cima, e quando eu preencher aqui novamente, ele vai ficar aqui, ó, com a mesma formatação lá de cima, certo? Só uma questão simples. O Excel tem muita coisa, isso aqui é o básico do básico, pessoal. O Excel tem bastante coisa mesmo, tá? Tem muita coisa para a gente fazer. Então, assim, na próxima aula, tá? Acredito que eu vou mandar um arquivo para vocês, um bancozinho de dados, para vocês darem uma olhada, porque é o seguinte, na próxima aula, eu queria trabalhar de uma forma mais específica com vocês essa questão do Excel, quando a gente tem um banco de dados maior, certo? Então, a gente vai trabalhar com a tabulação de dados, certo? O que é a tabulação de dados? Eu tenho esses dados brutos, então eu vou trabalhar esses dados, formatá-los para que eu consiga, a partir desses dados, criar, por exemplo, aqui, fórmulas, criar tabelas dinâmicas, criar também aí, por exemplo, os nossos gráficos para os nossos trabalhos. Então, a gente vai trabalhar especificamente algumas questões voltadas, por exemplo, para a formatação de um trabalho acadêmico. Por quê? A ideia da disciplina é que a gente tem essa ideia de trabalhar com banco de dados, certo? A gente vai formatar esses bancos de dados no Excel, e o que a gente vai fazer até o final da disciplina? A gente vai ver Excel, a gente vai ver o Word, tá? Quando nós formos ver o Word, nós vamos trabalhar a formatação do Word dentro das regras da ABNT e vamos, por exemplo, utilizar esses dados, esse banco de dados que a gente tem no Excel, por exemplo, os gráficos, as tabelas. Como é, por exemplo, que a gente formata uma tabela da ABNT com o Excel, no formato da ABNT. Então, a gente vai pegar esses dados do Excel, jogar lá para o Word para a gente ter o nosso trabalho completo, e por fim, o que nós vamos fazer? Que a gente vai ver um pouquinho de PowerPoint lá no final da disciplina, porque lá no final a gente vai pegar esses mesmos dados, condensá-los em uma apresentação de PowerPoint. Então, supondo que seja uma apresentação de TCC, a gente vai trabalhar, por exemplo, aqui, esses dados, a gente vai trabalhar o nosso banco, é como se a gente estivesse construindo o nosso trabalho, nosso TCC. Então, a gente vai ter ali, vou trabalhar com vocês, esse banco de dados do Excel, fazendo toda uma parte analítica no Excel. Feito isso, a gente vai para o Word, a gente edita tudo no Word. Eu vou passar uns macetes para vocês de edição no Word, que acredito que vocês vão gostar, que vai simplificar muito a vida de vocês, especificamente a questão da formatação na ABNT. Tendo esse trabalho formatado, a gente vai pegar os gráficos que nós construímos, as tabelas que nós construímos, vamos jogar para o nosso trabalho, e a gente vai ter ali um trabalho totalmente formatado dentro das regras da ABNT, tudo certinho. Feito isso, a gente vai fazer o quê? Condensar esse trabalho para a apresentação, certo? Vocês acham que dá certo esse formato? Acho que fica interessante, assim, a gente seguir, ter essa sequência, né, voltado um pouco mais para o que vocês vão utilizar, que é a questão da parte acadêmica? Vocês acham que fica interessante assim? Certo. Perfeito. Aí, se possível, pessoal, a gente pode, por exemplo, aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui nos sites do banco de dados do governo, alguns outros sites, para trazer uma aula, por exemplo, aqui dentro do Excel. Eu vou dar uma olhada nesses bancos de dados, se eu conseguir trazer isso para a próxima aula, né?
Pode ser sobre o coronavírus, pode ser algum banco de dados do governo, por exemplo, em termos demográficos, para a gente ver como que nós trabalhamos com um banco de dados maior, fazendo essas formatações. Então, eu vou trazer isso para vocês na próxima aula, e a gente vai afunilando, né, para a gente poder, inclusive tem, por exemplo, algumas questões de algumas análises estatísticas que nós podemos fazer dentro do próprio Excel, que a gente não precisa, por exemplo, fazer aqueles cálculos todos que nós fizemos aí no semestre passado, todos os manuais, o Excel já faz isso para a gente, tá? E a gente transporta isso para gráficos, né? Então, acho que fica bem didático, bem interessante para a gente fazer nesses formatos também. É pena que a gente só tem uma hora e meia de aula, mas à medida que a gente que for possível, eu vou mandando alguns materiais para vocês, de repente uma aula gravada, alguma coisa para a gente ter uns insights melhores, tá bom? Então, meninas, eu queria agradecer pela presença virtual de todos, desejar aí bom final de semana para vocês, um bom descanso, tá? E sexta-feira a gente se encontra por aqui novamente, tá? Esse final de semana eu vou encaminhar as notas de vocês junto com o meu feedback. Peço desculpas que eu atrasei um pouco aí devido a algumas questões, mas esse final de semana eu mando para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem para mim, tá? Que eu vou estar respondendo. Tudo bem? Certo? Então, bom descanso aí para vocês, uma ótima noite, tá? Obrigado, bom feriado aí para vocês também, para quem trabalha, tá? E sexta-feira nos encontramos aqui novamente. Até mais, viu?